Fala, moçada! Hoje estamos aqui no evento, em Lucas do Rio Verde, para mostrar para vocês o primeiro trator 9XR em solos brasileiros, Então a gente vai falar um pouco dele, dar uma volta pelo trator, as curiosidades, porque lançou nos Estados Unidos e já está aqui em solos brasileiros, e para isso, a gente trouxe aqui o Sanders para poder falar com a gente do trator, tirar as dúvidas, a ficha técnica do trator. Nada melhor do que um expert da marca para poder falar sobre esse bruto aí que está aqui em solos brasileiros e o primeiro do Brasil, Isso aí. Muito bem lembrado, é o primeiro trator com essa gama de potência no Brasil e é o primeiro trator que chegou para Lucas do Rio Verde, dentro do Mato Grosso. Esse trator pra gente, ele tem 830 CVs, um motor de 18 litros e uma transmissão de 21 marchas. Esse 830 cavalos aí, ele pode passar disso? Tem alguma reserva de torque? Muito bem lembrado. Ele tem uma reserva de torque de 35%, que ele pode entregar ainda mais que isso. Porém, a John Deere não trabalha pra gente nesse formato. A John Deere trabalha no formato que ele entrega a potência nominal e depois a extra para nós é colocada fora disso. Vamos dar um giro nesse bicho bruto aí? Vamos. Porque assim, hoje foi aqui, todo mundo quis ver o trator, porque é tecnologia nova embarcada, muita coisa novidade, Exatamente. Então, você falando ali, vai mostrar pra gente ali que de longe dá pra entender o processo que o trator ali tá, fazer os comandos, Isso aí. Vamos dar uma volta no bicho aí. Bom, um grande diferencial desse trator pra gente é a questão de distribuição de peso. O que a gente não tinha dentro do Brasil com o RX era um trator com esteira com pesos. Então aqui a gente está inaugurando aqui uma questão de a distribuição de peso. Então isso está colocado nas 4 rodas. O reposicionamento para nós do tanque de combustível, ele sai da parte traseira da máquina e vem ao centro. Então o que a gente ganhou com o tanque de combustível saindo da parte traseira com o centro? A máquina ganhou o equilíbrio operacional mais perfeito. A gente tinha uma diferença ali de 1.400 litros e agora de 1.900 litros aproximadamente nesse tanque de combustível. Tá? O outro, quanto você vê que era? A gente tem ele até 640 no Brasil e a gente não tinha o 830, que foi lançado para nós aproximadamente um ano e meio para nós nos Estados Unidos. Então o delay aí de um ano, pouco, Porque antigamente a gente demorava muito mais para trazer, equipamentos que nem esse, Lembrando que o cliente que adquiriu essa máquina aqui, ele fez o pedido logo do lançamento nos Estados Unidos. E ele só recebendo um ano depois, porque tem os processos, os trâmites que a John Deere tem que fazer com a legislação brasileira e com a questão também de normas e poluentes que tem que ser, vamos dizer assim, feitos as burocracias. E assim, pessoal, esse trator ainda nem foi para a terra, tá? Não foi ainda tá fazendo a entrega técnica, Exatamente. Esse trator, ele ainda não foi ao campo e também a gente não sabe o implemento que tem para ele, porque 830 CVs a gente não tem implemento hoje no Brasil para acoplar atrás desse trator. Então a gente está brincando ali que dá para colocar 2 plantadeiras de 61 linhas, fazer para a gente aí 2 vezes isso, 120 linhas, para ver se isso vai ser adequado para a gente ali. E com certeza, com essa sobra de torque, sobra de cavalo, a economia deve ser algo fantástico, Porque vai sobrar torque num motor desse, Muito bem lembrado. A questão da disponibilidade de potência sobrando faz que a gente reduza a rotação do motor, isso acaba economizando mais combustível. Então também traz uma eficiência operacional, mantendo ela com menor consumo de combustível. Bacana. E as novidades aí que mudou um pouco do outro? Então, a gente tem a parte agora na traseira da máquina, a gente tem um reservatório do óleo hidráulico, que basicamente está ali para abastecer as bombas hidráulicas, mas lembrando que as reduções dele e a transmissão também são reservatórios hidráulicos, que estão para a gente acoplado em toda a máquina. Então, ele é compartilhado os óleos entre as caixas e também é utilizado para levantar e mexer o equipamento lá atrás também que vai estar acoplado. Hoje a maior plantadeira hoje é a DB, 61 linha, mais ou menos? Lembrando que o conceito de maior plantadeira para a gente, ela está ligada para nós com 61 linha. Porém, a que mais requer potência é uma plantadeira chamada Exact Emerge, que ela tem pra gente até 49 linhas. Com adubo, com a distribuição? Não é com adubo. O problema é que, vamos dizer assim que a diferença entre as duas é o quê? A velocidade de plantio. Entendi. Com uma eu planto até 7 km por hora, 61 linha, e com as 49 eu vou até 16 km por hora plantando, mantendo a qualidade e eficiência
que o cliente pede para nós ao campo. Show de bola. Né? Hoje o cara olha uma máquina desse tamanho, né? Sim. O cara pensa logo em consumo, né? Mas hoje, se o cara fazer uma conta, não é bem isso, né? Potência, consumo, né? É exatamente isso. Tinha-se o conceito de que no maior motor, maior o consumo. Porém, quando eu coloco isso por hectare, que aí eu tenho um rendimento operacional elevado, eu tenho um menor consumo de combustível por hectare, que é a soma que a gente pede para ser feita. O consumo por hectare é mais importante do que por hora. É igual a gente tiver, vamos dar um exemplo, você andando no nosso carro, aí você pisa no acelerador e dá mostrando 4 litros por quilômetro. Mas isso não é real, isso é uma média. O que a gente tem que olhar aqui é o quanto a gente anda e faz a média para nós por quilômetros. E aí eu tenho uma média por hectare aqui. Então isso que manda muito. Muitas vezes a máquina é maior e consome menos combustível por hectare do que uma máquina menor. Hoje vamos supor que o produtor quer fazer um pedido desse trator. Quantos meses leva para ele receber na fazenda? Se a gente pegar o que esse cara aqui levou 1 ano, né? Então esse cara aqui levou 1 ano para receber o trator na fazenda com um pedido assinado. Lembrando que tem outros trâmites aí no meio que podia ter, muitas vezes, atrasado. Navio, chegada para nós da máquina, a questão da adequação da máquina para nossa região, tem tudo isso. Lembrando que a gente está num país tropical, por se tratar de um país tropical, a gente tem o quê? A gente tem a adequação da máquina do motor e das normas que tem no Brasil. Então, lá nos Estados Unidos é uma coisa, no Brasil é outra. Bacana isso enfatizar, né? Porque o cara para falar, mas como que tem lá fora e demora tanto para vir? Então é por adequações de motor e tudo, né? Isso, a gente tem até a própria densidade do ar, a questão para nós de clima, e outras questões que tem de diesel. A gente tem um diesel S10, S500, mas lá no outro país pode ter outro tipo de diesel. Para se adequar a isso, também tem que mudar a gama de filtro, peneiras e tudo isso tem que se adequar. Bacana. E chama isso de tropicalização, que é a coisa mais fácil de se lembrar. Tem mais alguns pontos assim que veio bastante diferente do outro? Sim, a gente tem algumas coisas aqui. A gente tem uma bomba aqui de 421 litros por minuto, aproximadamente. E a gente tem aqui 6 VCRs e a gente tem todos eles. Você inaugura uma nova tomada de potência, tomada para nós de energia. A gente chama isso aqui de Isabus. A gente tem dois modelos. Um modelo para nós que tem uma velocidade de 250 kb por segundo. E essa aqui para nós como vamos dar uma fibra ótica que se aumenta até 100 vezes a velocidade que ele tem para entregar de informação. Lembrando que isso aqui a gente não vai usar hoje no Brasil, até porque isso é para novas tecnologias. Então ele já está preparado para as novas tecnologias que vão vir no mercado brasileiro, que ainda tem de chegar e que também ainda não chegou nos Estados Unidos. Então tem muita coisa chegando aí para nós. Então é um trator já preparado já para as próximas atualizações, tanto de maquinário quanto de software e tudo, né? Falando em tecnologia, esse trator e quando os outros tratores já estão no Brasil, já tem automação de manobra, quer dizer, o trator faz a volta sozinho. Ele também tem o sistema que pode ser colocado nele, que é o trator se tornar totalmente autônomo. Então, se vocês buscarem no YouTube aí, vocês vão ver que já existem algumas informações de tratores totalmente autônomos nos Estados Unidos. Então, a gente já está com o trator preparado para receber essa tecnologia. Entre elas, hoje, esse trator pode vir para a gente de fábrica com a JD Link Bush, que é a nossa Starlink, só que dessa vez voltada para o agro, aonde ela vai vir de série até para nós na máquina, e aí ela tem até 3 anos para nós, sem o cliente pagar nada a mais do que a antena que está colocada ali. Então ele tem conectividade, ele tem automação e ele tem conforto, porque o que importa também é que o operador está lá dentro, tenha conforto nessa operação. E assim, moçada, ainda, eu busquei na internet, não tem nada ainda desse trator do Brasil, é tudo informações americanas, né? Isso. Então, assim, a gente vai decorrer, vai aparecer alguns vídeos desse trator aqui, porque é lançamento e a campo mesmo no Brasil ainda não foi colocado. Lembrando que vocês são o primeiro público a gravar com o trator, que a gente não tem ninguém que gravou com esse trator ainda. Na nossa região, vocês são o primeiro, né? Esperamos que tenha outras gravações, mas vocês são o primeiro a gravar em exclusividade com esse trator. Vamos lá ver a gabina desse bicho? Vamos lá. Faz massagem nas costas ou não? Esse ainda não. Não? Vamos eu acredito que esse é o sonho do operador, né? Fazer uma massaginha nas costas. Olha, a gente até tem pra gente nos outros tratores essa questão da massagem. Pessoal, aqui agora nós estamos dentro
do cockpit, da gabina, do trator. Olha a evolução que a gente está tendo, né? E a gente vai falar um pouco aqui da tecnologia embarcada dentro dessa máquina aqui, né? É isso aí. Bom, vocês veem, eu brinco bastante isso com os operadores e acho que é bem interessante trazer esse assunto, que a gente trabalha com símbolos, cores e letras. Para uma pessoa que nunca dirigiu uma máquina John Deere ou que até dirigiu uma máquina John Deere, mas entra num trator desse, qual que é a experiência de um operador? A gente quer manter o sistema operacional da máquina sem perder para nós a essência da tecnologia. Mas se a gente pegar um operador que não sabe, não sabe ler ou tem uma dificuldade na leitura, não tem problema. A John Deere trabalha com as cores, se a gente olhar as cores laranja, são informações de trem de força. Se a gente trazer isso para os veiculares, para os carros, a gente vai ter o quê? A alavanca de troca de marcha, e aí a gente solta a embreagem, e aqui a gente não tem embreagem, então aqui eu acelero o motor, aqui eu tenho a troca de marcha do trator, e aqui eu tenho as automações de velocidade da transmissão. E os botões amarelos, eles remetem a informação de um dispositivo lá fora, que vai entrar em movimento. Então quer dizer, atenção, que pode ser um perigo. Então aqui nesse trator, o único dispositivo que eu tenho que vai ser ligado lá atrás, é uma saída de potência, que vai tocar o implemento na traseira. Então é para ter uma atenção. E os botões pretos são botões de operação da máquina. E isso que você está falando é muito interessante, né? Porque tem hoje, questão de operadores, hoje é difícil hoje trazer pessoas novas para operar, né? Então pessoas vinham trabalhando e a evolução do trator foi muito rápida, né? Eu lembro que as cores realmente da John Deere não mudaram, né? Isso então, da época do 7500, né? Sem gabina. 7815, a gente chamava, ou 7800, 7500. Mas aí, um assunto bem bacana que você trouxe aqui. A minha missão hoje dentro do concessionário, eu tenho uma equipe de instrutores, então eu sou um instrutor, conhecido isso como CDI dentro da fábrica, que tem o mesmo nível de conhecimento do que um instrutor da fábrica, mas que estou perto do cliente. Então a minha missão é trazer esse conhecimento, e mesmo pessoas que não têm um conhecimento, para nós hoje dentro da fábrica ou dentro de uma máquina de John Deere, ele consegue ter esse conhecimento. Eu tô velho demais, ou eu tô ficando desatualizado. A gente tem algumas plataformas de treinamento, e a gente tem nossa equipe de treinamento que pode treinar esse profissional e pode qualificar ele para trabalhar com uma máquina dessa, tranquilamente. Bacana. Tá? Muito importante isso. Muito importante isso aqui. Então, o que a gente evoluiu perto de um trator? A gente tem aqui as telas hoje, as telas para a gente não sensível ao toque. Então o operador não precisa mais digitar nenhum botão, mas se ele tem uma dificuldade em acessar, e ele tem dificuldade em clicar numa tela, ele tem botões na parte inferior que remete aos mesmos que estão aqui na tela. Então imagina que você tem o seu celular, mas você não quer tocar na tela dele, você quer ter alguns botões que vão fazer isso fisicamente. Às vezes porque às vezes tá com a mão suja também. Que a gente tá falando do campo, né? Mas assim, o operador quer ter um acesso rápido à informação. Entendi. Então a gente brinca que esses botões são botões de acesso rápido de atalhos. às configurações. Isso aí. São atalhos. Então ele quer rapidamente clicar sobre o motor, ele pode clicar em cima do ícone do motor, mas ele pode clicar também aqui no botão que remete ao motor. Ele vai ter as horas da máquina, ele vai ter o controle de rotação do motor, ele vai ter outras informações aqui dentro. Então isso auxilia o operador, mesmo sem ter muitas vezes olhando essa tela aqui, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com tudo isso? Isso eu vou falar bem melhor pra você. Chega a me assustar o tamanho dessa tela, porque nós estamos vendo aqui 3 telas só do trator, né? Isso. Lembrando que essa tela aqui é a principal, e essa que está atrás de mim aqui, ela é uma tela espelhada dessa aqui. Então imagina que eu tenho lá um computador que está espelhando em uma outra TV. Então eu posso facilmente trocar as informações que estavam nessa tela de baixo com a tela de cima, sem precisar esticar nem o braço. Muito bom. Tá? Mas pode gerar alguma pergunta desse tipo para nós, talvez no campo, para que tanta frescura, né? Como eu escutei uma vez de um cliente, a questão aqui não é frescura, a questão aqui é eficiência operacional. Imagina que uma pessoa vai passar aqui dentro de 10 a 12 horas de trabalho e ela precisa ter conforto, e muitas vezes os tratores John Deere, eles são fabricados para o proprietário, para oferecer o máximo de conforto. Então se você está numa caminhonete e dentro de um trator desse, não perde nada um para o outro. O conforto é o mesmo. Então a gente brinca que a gabine, ou o cockpit dessa máquina, ela é o escritório. E hoje, pensando em tecnologia que a gente não tinha até 2024, né? Agora, o que vem embarcado que é novidade a gente não tinha ainda? Isso, vamos lá. A gente
se a gente comparar as tecnologias que tem nos tratores 9R hoje, 8R e agora nesse 830, elas têm as mesmas tecnologias. O que a gente evoluiu aqui foi no tamanho do motor, foi na transmissão, mas ele já vem preparado para novas tecnologias que tanto as máquinas que já estão no campo, como esta aqui, vai receber. O que a gente inaugura aqui é uma nova classe de trator. Uma classe de trator que não existia no Brasil. Um 830, que a gente tinha até 640. Então o degrau é muito grande. O degrau. Então eu tenho hoje equipamentos que cada vez mais o nosso cliente quer terminar as operações normais da lavoura com menos tempo. Então hoje a janela vai se diminuindo e eu preciso colocar mais máquina ou eu preciso aumentar o tamanho das máquinas para fazer mais. Então aqui, em vez de ter 2 operadores, eu tenho um operador só comandando uma máquina desse tamanho. Então a intenção aqui é ser mais, ter um rendimento operacional maior do que fosse com 2 tratores. Até olhando aqui, porque a propriedade aqui tem mais 4 do modelo do 600, 2 do 600. 600, o 9R 640, 520, tem um pouco mais, tá? Tem mais aí, só que o que você tá vendo ali tem um pouco mais. Mas olhando ele lá e olhando o 830, parece que a proporção de tamanho é igual. Isso. Aí você olha assim pro trator, você vai ver um novo desenho das linhas do trator e já vem com a assinatura John Deere. Então você vai ver que existe para nós no capô dele um redesenho, adesivo, além do design. Também a questão do motor, a gente não tinha um motor 18 litros, tinha um motor 13.5 e 13.6. Aqui nós temos um motor 18 litros. Eu tenho um motor que me oferece mais potência, mais torque e eu posso trabalhar com menores rotações. Isso vai ajudar na economia de combustível por hectare. Bacana. Aqui eu estava ali fora você explicando a questão de vocês terem o acesso a tempo real da máquina aqui através de comando. Como que funciona isso? Vamos lá. Eu falei um pouquinho para você sobre a questão da máquina vir com a conectividade, que é a JD Link Boost, que na verdade é a Starlink montada no trator. Esse aqui já está instalado? Esse aqui para nós não está instalado ainda, mas vai ser colocado nele. Tá? Então o que nos vai proporcionar isso, que isso vai trazer de benefício para o cliente? Imagina que uma máquina desse tamanho, com uma plantadeira imensa lá atrás, pare, por causa de uma falta de comunicação ou até uma falta de informação do operador em uma configuração da máquina. Hoje, a gente consegue acessar o monitor remotamente em qualquer lugar do mundo, se eu tiver conectividade lá, ele estiver conectado aqui. E eu consigo visualizar o que a tela tem. Em um futuro não tão distante, bem menos distante mesmo, eu estou falando, a gente vai conseguir ter acesso ao monitor e fazer configurações mesmo estando à distância. Imagine que hoje um TI, ele entra no computador e faça as configurações por você. Assim vai acontecer aqui dentro. Mas para que isso? Isso é para que um técnico não se desloque do concessionário para vir até aqui e muitas vezes se diminuir a questão do ganho do cliente. Então a gente vai aumentar aqui a produtividade da máquina com menor, vamos dizer assim, custo que essa máquina vai estar operando, já que não vou ter que vir um técnico vir até aqui. Hoje a gente tem, dentro da empresa, a gente tem um centro de suporte. O centro de suporte é como se fosse um call center, que ele está ali para receber com 11 pessoas hoje da agrobagem, que fazem para nós esse acesso remoto à máquina e auxiliam o cliente nas dúvidas mais simples. Um código de erro e até para nós com um sistema preditivo, onde a máquina envia para nós um banco de dados o que está acontecendo com ela e a gente liga ao cliente para falar para ele, sua máquina vai acontecer esse problema, eu recomendo que você pare e faça essa manutenção. Então hoje a gente já tem um sistema preditivo que há 7, 8 anos não tinha e hoje a gente já tem um sistema de auxílio para o cliente em tempo real. Bacana. Vamos ver o motor do Bruto? Vamos ver o motor do Bruto. Rapaz, aqui não precisa de uns 3 caras para erguer esse capô, não precisa não? Não. Ele foi pensado para qualquer tipo de pessoa conseguir abrir o capô. Ele tem dupla mola. Então, olha para vocês verem, ó. Eu vou puxar a trava. Facilmente a gente abre o capô. Aqui está o coração do Bruto, né? Para nós, um motor John Deere, 18 litros, tá? Fabricado pela própria John Deere. Então a gente não tem parcerias em alguns modelos, a gente já teve parcerias, hoje não mais. A gente tem hoje os motores John Deere montados na máquina. Algumas coisas que eu gosto da máquina americana, e eu acho bem bacana mostrar para vocês, é a questão desse adesivo aqui lateral. Então, tudo é voltado para aumentar a eficiência operacional da máquina. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ver a localização de cada filtro que a máquina tem,
a gente vai ver qual é a posição, no caso, filtro 1, 2.000 horas, se troca esse filtro, e a gente tem aqui qual que é o código desse filtro. E aí eu tenho toda a parte de manutenção e até um QR Code que eu posso ter acesso às informações dos filtros que vêm todos na máquina. Então hoje com o próprio celular vem aqui e já... Isso aqui, essa é a questão. Lembra que a máquina vai estar conectada com a Starlink, a máquina vai auxiliar, vai fornecer uma rede para ela e ele vai conseguir se conectar com o celular dele também. Então a pessoa que está trabalhando lá dentro, seja ele o patrão, seja ele o operador, vai ter pra gente o acesso à internet. Isso vai facilitar a vida dele, vai facilitar a vida da máquina, vai facilitar a vida de todo mundo, porque agora ele vai ter uma informação em tempo real, manutenção, auxílio, isso tudo junto com ele. Então ele não está mais sozinho na cabine, ele está pra gente dentro da cabine com mais gente, está com o concessionário junto com ele dentro da cabine. Então ele não está mais operando sozinho na madrugada, ele pode muitas vezes ligar, o concessionário fala, preciso de ajuda até para tal coisa, a gente vai ter esse auxílio à distância. Às vezes para ter uma companhia, né? Ei, como é que tá? Ei, tô dando um sono aqui. E para fechar esse bicho aí, precisa de muita força ou não? Não, aqui é só com uma mão, ó. Rapaz, já tá. Diz que tem um ditado que para baixo todo santo ajuda, né? Então tá aí. Pessoal, quero aqui agradecer primeiramente a Jundir, né? Ao proprietário também aqui do Grupo Cortesia ter deixado a gente mostrar essa bela máquina, né? Isso de construção. E você pode deixar aí os seus agradecimentos finais aí pro pessoal aí. Pessoal, eu agradeço, né? A equipe ter vindo gravar com a gente. Lembrando, mais uma vez, vocês são a primeira equipe a gravar com a gente sobre o trator. E a gente está à disposição como concessionário. A equipe de treinamento da Agrobase está à disposição para tirar dúvidas, treinar novos operadores. A gente está constantemente também sendo treinados para poder trazer o melhor para a equipe, para nós nessa região. Então a gente se bota à disposição também. Qualquer pessoa que quiser aprender hoje dentro do agro, ela vai aprender, independente da idade ou da classe social. Está aberto a ensinar a todos. Bacana. No Show Safra, esse trator estava lá ou não? Não estava lá. Não estava no Show Safra? Não estava lá. O trator acabou de chegar. Show de bola. Pessoal, obrigado aí, vocês deram um tour pelo trator, né? Novidade a gente trazendo aqui no canal. Você que não segue a gente ainda, segue, compartilha. A gente sempre vai trazendo aí novidades do agronegócio para vocês, principalmente voltado a comercial, né? Então, tudo que envolve o agro, nós vamos estar envolvidos. Então, Deus abençoe a todos aí, até semana que vem. Até mais.